como eu estou nesse assunto, eu me deparei com um artigo do Peter Lynch sobre as besteiras que as pessoas falam sobre ações, e ele estava mostrando cada uma dessas besteiras. Já caiu demais, não existe. Tudo pode cair até zero, não importa o quanto caiu antes. Não tem nenhuma regra que impeça de cair mais ou que relacione movimentos futuros de ações a movimentos passados. Grafismo é menos científico que a astrologia, porque o grafismo, a análise gráfica, ele pega movimentos do passado para tentar prever movimentos do futuro. Como não há nenhuma relação de movimento do passado com o movimento do futuro, isso aqui é uma puro chute, mas nada além de chute. Ganha-se muito dinheiro com análise gráfica, vendendo curso, estimulando o giro e mais um monte de coisa. Não se ganha dinheiro nenhum investindo baseado em gráficos, aí é outra coisa. Então, não existe já caiu demais na Bolsa. Não existe. Sempre pode cair até zero e o quanto caiu não muda nada para o futuro. Normalmente, na Bolsa, as coisas tendem a ficar como são. Empresas boas tendem a continuar boas, empresas ruins tendem a continuar ruins. Pode mudar? Pode, mas normalmente é assim que fica. Dá para acertar o fundo. Veja que isso aqui é um grande administrador de fundo e ele tem a humildade de ver que não tem jeito, não se acerta. No curto prazo, é impossível dizer em qual direção o preço da ação vai evoluir. Não tente fazer timing do mercado. Essa frase do Peter Lynch é espetacular. Time in the market is way more important than time in the market. Tempo no mercado é muito mais importante do que timing do mercado. Então, muito mais importante do que tentar acertar, ou mesmo que você acerte a hora de entrar e pior ainda, a hora de sair, muito mais importante é o tempo que você fica no mercado. Eu insisto muito nisso e o Peter Lynch está falando. Muito mais importante que tentar acertar fundo é entrar logo. Entrar todo mês, em qualquer momento. E acumular tempo no mercado. O que vai te enriquecer é aporte tempo, não é acertar. Até mesmo porque você não vai acertar. E mesma coisa para o outro lado, já subiu demais. Não existe, porque movimentos passados não interferem com movimentos futuros. Não tem, já subiu demais. A gente está vendo aí a NVIDIA, como estamos vendo no Brasil a VEG. Sei lá, 2 anos atrás você ia dizer já subiu demais. Sei lá, há 10 anos atrás você ia dizer que a VEG já subiu demais. No longo prazo, os preços das ações tendem a seguir o crescimento dos lucros. Então, é isso que você opera. É manter o máximo da sua carteira em lucro. E aí, por exemplo, Apple, há 20 anos atrás, você ia dizer que já subiu demais. E ela subiu mais uma enormidade em mais 20 anos. Mesma coisa com a Microsoft. Então, não tem subiu demais. Tem empresa boa e empresa ruim. Aqui a gente mostra um exemplo, né? Isso aqui são frases verdadeiras, né? Calculei o preço justo, está bem cara no 16, era para ser 11. E aí foi para 50. Não vai ter muito mais o que crescer. Ali no 20, foi para 50. Aqui já tinha subido demais. Porque aqui já tinha ido de 1 para 7, aqui atrás. Aqui, então, já tinha subido uma enormidade, de 1 para 10. Aqui, quando não tem mais onde crescer, já tinha subido de 1 para 20. Em 10 anos, multiplicado por 20. Só que aí depois subiu mais ainda. Então, não tem ou já subiu demais, não existe, você não tem controle sobre isso.
Esse aqui é uma loucura total que ele fala, não acho que muita gente caia nessa, mas tem gente que fica atrás de penny stocks porque acha que vai perder menos, que não tem o que cair, mas não faz o menor sentido. O que interessa é o quanto você investiu, porque se eu for botar 1.000 ações a 3, eu compro 100 a 30, é o mesmo dinheiro, né? É os mesmos R$3.000. Ou 10 ações a R$300. São os mesmos R$3.000. Então, você pode perder R$3.000. Então, não existe isso. Até porque a ação cai para, sei lá, 50 centavos, aí você fala, não tem muito o que cair, ela agrupa, né? E vai para R$5. Depois cai tudo de novo, se for ruim. Isso é um pensamento completamente maluco. Sempre recupera, é outro bullshit total. Nem sempre recupera. Os preços das ações não se recuperam todo o tempo. E somente uma pequena fração das companhias listadas são responsáveis pela maioria dos retornos das ações. Esses dias mesmo um usuário postou isso sobre as stocks dele e que uma representava quase todo o retorno dele e mais umas, sei lá, 6 ou 7. Então, assim vai ser a carteira da maioria, né? Você vai pegar ali, você tem 50 empresas, 10 vão representar o teu retorno. Então vou ter só essas 10. Tenta e você vai ver que vai sair de um monte das boas, porque não é óbvio 20 anos depois, que você vai olhar para trás. Mas antes é difícil pra caramba. Então aqui é um gráfico da Heron que faliu. Então, nem sempre recupera. Mas o preço de ter uma VEG ou NVIDIA é você ficar nessas daí. Mas aí você só pode perder o que você colocou. E na que você acerta, ganha uma boa empresa, você não tem limite o que você pode ganhar, como eu mostrei o gráfico aí da VEG. Sempre piora antes de melhorar. Não, às vezes piora e continua piorando, e às vezes só melhora e não piora. As boas empresas tendem a performar bem na maioria das circunstâncias do mercado. Você não quer investir em empresas que estão enfrentando problemas graves regularmente. Você não tem que comprar empresa ruim na fantasia do turnaround e que sempre piora antes de melhorar. Não, você tem que ficar em empresa boa. Como eu não aguento volatilidade, compro empresas conservadoras. Se você não aguenta volatilidade, fica na renda fixa. E mesmo o Tesouro IPCA pode ser muito volátil para alguns. Veja que a média do range da volatilidade das empresas é 51%. Então, sabe, não existe esse termo empresa conservadora, empresa defensiva, isso é tudo bullshit para estimular giro. Né? Em média, as empresas vão variar 50% em 5 anos. A renda variável varia. Para cima, para baixo, para o lado não está variando, né? Mas se você não aguenta a volatilidade, aqui não é o seu lugar. E demora muito. Isso aqui não é um bullshit, é uma reclamação das pessoas que reclamam que demora muito. Então, se você não tem paciência, você não deve estar na bolsa. O bom investimento é um investimento com paciência. E isso é uma realidade do mercado. Se você desiste de uma ação porque você está cansado de esperar alguma coisa acontecer, então alguma coisa vai começar a acontecer no dia seguinte que você vendeu a ação. E é isso mesmo. A gente já mostrou gráficos da Microsoft 15 anos de lado, aí você desiste, explode. E aqui é a fortuna do Warren Buffett, você vai dizer, mas é aos 80 anos. Não, mas aqui com 50 anos ele já tinha uns, sei lá, 270 milhões de dólares. Então ele já estava milionário em dólar. É só mostra que é o tempo que vai fazer você realmente enriquecer. E se você sai
da VEG, sai da Microsoft, sai da NVIDIA porque você cansou de esperar, teu patrimônio vai ser muito menor do que poderia ser e você nem vai ficar sabendo. Então, se você não tem paciência, o teu lugar não é aqui. Isso é só um gráfico nosso que mostra como os juros compostos demoram. Só que, assim, se você não tem paciência, você vai chegar aqui e voltar ao zero. Isso é que é girar patrimônio, vender, trade, seja lá o que for, analisar que empresa não serve mais, é isso. Você chega aqui na quarta barra, vendeu, volta para o zero. Vendeu, volta para o zero. E aí você nunca vai chegar aqui, porque é complicado, é igual o gráfico lá do Warren Buffett. Demora a começar a explodir. E se você não tem paciência, você nunca vai chegar aqui. Essa daqui é fundamental, é um exemplo exagerado de exceção, mas para vocês entenderem. Peter Lynch tem uma frase espetacular, let the winners run. Em maio de 2009, a Daimler comprou quase 10% das Tesla por 50 milhões. Em 2014, 5 anos depois, eles venderam essa participação por cerca de 780 milhões. Então, eles lucraram 730 milhões. Caso não tivessem vendido, hoje essa participação valeria 50 bilhões. Então, não é nenhuma crítica à Daimler. Eu estou usando esse exemplo para mostrar para vocês o que acontece quando vocês entram nessa de realizar lucro, é locação burra. Se eles tivessem ficado em 20, 40 empresas que faliram, ainda assim, o lucro aqui de não ter saído seria uma coisa absurda. Então, você vai ter algumas oportunidades de Tesla, NVIDIA, Microsoft na sua vida de investidor. Se você perder uma dessas, o teu patrimônio já cai provavelmente pela metade ou menos. Let the winners run, mas mesmo os winners, eles vão ter períodos difíceis, como a Microsoft, como a Home Depot, como a própria VEG, como Droga Raia. E aí você vai sair, porque naquele momento ela não é uma winner, não é uma vencedora. Então, a única forma de você não sair dessas empresas é não ter vender no seu método. Você pode vender porque você vai comprar um imóvel, pode vender porque teve uma emergência, pode vender porque vai fazer uma viagem, o patrimônio é seu para isso mesmo. Mas não pode vender porque não tem paciência, porque analisou e acha que a empresa ficou ruim, e seja lá qual foi a outra sardinhagem para fazer você comprar no topo e vender no fundo. Porque você vai, ou pior ainda, vender porque já subiu demais. Só que tem que entender que você não sabe qual é a winners. Então você tem que deixar todas correrem para ter a winners. Porque você não sabe há 10 anos atrás que a winner é a NVIDIA. Você vai sair dela, porque ela não era nada. Não era nada, era uma grande empresa, mas estava ali patinando. A tua winner só vai run, a tua vencedora só vai correr se você não sair de nada. Aí algumas vão explodir, isso que vai multiplicar seu capital, seu patrimônio, como esse exemplo absurdo aqui. Mas é um exemplo. Esse exemplo não é para vocês comentarem lá no vídeo, mas Tesla, não. Mas a Tesla era uma empresa que não dava lucro. Mas não. Eu estou usando um exemplo exagerado para mostrar para vocês a destruição no patrimônio de vocês quando vocês saem de uma empresa boa porque analisaram e sei lá o quê. E como vocês não vão acertar as boas, a única saída é ficar em todas. E ninguém é obrigado a ter ações. Aí vão lembrar que, na verdade, Peter Lynch falou let the winners run, mas pode esqueci o nome, né? As ervas daninhas. Essa parte pode ser que ele tenha a capacidade. Eu tirei essa parte porque eu não tenho, eu sou um idiota.
Eu vou sair da NVIDIA, eu vou sair da Microsoft, eu vou sair da Home Depot, eu vou sair da VEG, eu vou sair da Droga Raia. Só que eu também não vou sair, eu estou dando exemplos, não estou dizendo que eu tenho nenhuma dessas empresas. Eu também não vou sair da Cielo, eu não vou sair da CVCB, eu não vou sair da Heron, que eu mostrei aqui, que faliu. E esse vai ser o preço que eu vou pagar bem barato para ficar nessas outras. Porque o que eu vou perder nessas que eu não vou sair é uma merreca comparado com o que eu deixo de ganhar se eu saio dessas outras. É a lição mais fundamental para você realmente adquirir um bom patrimônio através de ser sócio de empresas comprando ações. Sem isso, esquece. Fica na caderneta que você vai perder menos. O que eu poderia ter ganho, que é a lama do ser, só vai servir para você ter mais prejuízo. Isso aqui não serve para nada. A vida é assim. A gente acerta, a gente erra e vai andando em frente. Se começa com lama do ser, que podia ter ganho isso, podia ter ganho aquilo, não sei o quê, você só vai entrando cada vez mais no buraco. Veja todo o dinheiro que eu perdi porque eu não comprei. Esse pensamento é completamente idiota. E depois no futuro é fácil. Se eu tivesse comprado Apple 10 anos atrás, eu seria um milionário agora. Coloque o foco nos investimentos que você fez e como você pode melhorar como investidor. Lama do ser não serve para absolutamente nada. Só vai te levar para o buraco e fazer você ter mais prejuízo. Ninguém acerta todo e tem mais. Provavelmente a maioria que fala, se eu tivesse comprado Apple 20 anos atrás, eu teria tanto, não teria. Porque como você é um investidor muito ruim e medíocre, quando o Apple aumentou 100, 150%, você vendia e pulava fora. Então, ficar nessa de, se eu tivesse comprado Bitcoin, agora isso não serve para nada e é mentira. Porque você já teria saído há muito tempo. É muito fácil depois. Perdi aquela Hot Stock, aquela empresa de modinha que explodiu, que não sei o quê. Não tem nada que... Isso é das coisas que vai te dar mais prejuízo. Não invista na próxima grande coisa. Fuja de modinhas. Peter Lynch, se eu pudesse evitar uma única ação, seria a ação quente de modinha na indústria quente de modinha. E aí ele mostra o gráfico aqui, que foi uma das modinhas, índice de ETF de empresas de marihuana, né, de maconha, quando foi liberado nos Estados Unidos, foi uma das modinhas, e veja que está indo só para baixo. É claro que tem uma ou outra modinha que pode dar certo, mas 99% vai para o buraco. Mas explode, olha aqui, explodiu, depois vai para o buraco. Isso aqui é o gráfico típico, explodiu, os grandes saem por aqui, aí desaba, mas tem uns grandes que ainda não saíram, aí explode um pouquinho de novo para sair mais os grandes, e tiram a escada e você fica segurando o pincel. É isso. Então, é difícil o FOMO. É difícil porque teu cunhado comprou e está ganhando não sei quanto. É difícil, é extremamente difícil esse monte de IPO, modinha de empresa de sei lá o quê. Teve a modinha aqui da Forja Taurus, porque o governo ia liberar as armas, não sei o quê. Então, você tem que manter o seu patrimônio em empresas sólidas que têm lucro consistente. Empresas recentes, empresa modinha, você espera 5, 8 anos... virou lucro consistente, aí eu posso entrar. Enquanto você estiver nesse FOMO da grande cacetada, você não entendeu ainda nada, não sabe o que está fazendo. Não é esse o caminho. E atrás do complexo. É muito comum, análise complexa, curso de sei lá o quê. Eles vendem dificuldade para fingir que o mercado é um lugar muito complexo para levar teu dinheiro. O mercado é extremamente simples. Peter Lynch. Todo mundo tem a capacidade cerebral de acompanhar o mercado de ações. Se você
adquiriu matemática de 5º ano, você pode acompanhar o mercado e pode fazer qualquer coisa. É matemática básica. Adicionar, subtrair, dividir, multiplicar. Acabou. Não precisa saber nada disso. Então, análise de empresa é extremamente simples, dá lucro consistente, oferece ON, acabou. IPO recente, pode nem analisar, porque eu, por exemplo, só olho empresa que tem lucro há 8 anos, então já não é mais IPO se tiver lucro há 8 anos. A partir da IPO, porque tem IPO que faz IPO e bota lucro de 5 anos para trás. Isso não é lucro auditado, não quer dizer nada. Então, é a partir da IPO. Então, é extremamente simples investir, fazer uma carteira diversificada, ter renda fixa, ter FIIs, ter ações, investir no exterior. É tudo extremamente simples. Mas é sem graça, é entediante, é comprar todo mês e deixar quieto, e não fazer nada, e pegar a tua necessidade de adrenalina e levar para o esporte. É entediante. Então, o sujeito vai atrás do complexo, ele quer ser o cara que sabe analisar a empresa no mínimo detalhe, para quê? Para arrumar uma razão para vender, ou então para comprar empresinha porcaria, porque só ele vê que é boa, que vai não sei o quê, e termina com muito menos patrimônio, ou mais uma série de coisas complexas no mercado, como operações complexas, opções binárias, não sei o quê e tal, te dá a impressão, você é o esperto que entende aquilo, é só ferro, 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 ferro. Mercado não existe. Você foca no teu trabalho, na tua vida, e aqui é um lugar só para você rentabilizar capital ganho no trabalho. Se você deixar quieto muito tempo, vai contribuir bastante para a sua tranquilidade financeira. Se você ficar achando que é o fera neném da coisa complexa, é só ferro. Muitos investidores atribuem decisões de investimentos lucrativas às suas habilidades, mas as decisões ruins de investimentos são causadas por fatores externos. 99% das decisões de investimentos com retorno é simplesmente coincidência, fenômeno das chances, não é nada que você fez que você é fera. Foco no processo e não no resultado. Tem uma grande diferença entre probabilidade e resultado. Coisas prováveis, muitas vezes não acontecem. E coisas improváveis podem acontecer. Essa é uma das coisas mais importantes que você tem que saber sobre o risco dos investimentos, né? Você coloca as chances a seu favor, você opera o provável, mas você se protege do possível, do imponderável, porque ele pode acontecer. E você pode fazer tudo certo e dar errado, você pode fazer tudo errado e dar certo. Mas você vai focar no teu trabalho e fazer o simples, só colocar as chances a seu favor, por exemplo, em ações. Só tentar que tenha lucro consistente, ON, para as chances estarem a seu favor. Mas tem empresa no mercado ON que ferrou com o minoritário. Tem, mas precisa de mais criatividade. Então, quando você tem ON, você está colocando chance a seu favor. Você tem a mesma empresa, a mesma ação dos majoritários. Como eu já mostrei diversas vezes aqui, empresas que dão lucro têm mais chance de continuar dando lucro do que as que não dão. Então, quando você investe em empresas que têm lucro consistente, você está colocando as chances a seu favor. Quando você aceita que você é um idiota, você não vai nada para buscar coisa de fora de série, e sim buscar o entediante, o fácil, o simples, que é como realmente você pode usar a bolsa para te enriquecer, porque se você deixar quieto essa porcaria, se você aguentar a volatilidade, se você só botar o que você aguenta, você vai ganhar o tempo. O tempo é exponencial na fórmula de juro composto. E aí vai fazer assim, como nos gráficos que eu mostrei, né? Faz assim.